respeito da santidade do Senhor. Talvez um dos atributos mais destacados do Senhor na Escritura é o fato de que Deus é um Deus santo. Eu quero começar com vocês falando desse camarada chamado Joseph Stalin. Você provavelmente conhece, foi um dos mais controvertidos, um dos maiores, se não o maior de todos os ditadores da antiga União Soviética. Ele era um homem que fazia jus ao seu nome. Stalin, em russo, na verdade Stalin não era esse nome dele mesmo de nascença. Ele que colocou esse nome para mostrar a sua disposição de aço. Stalin em russo é aço. E ele fazia jus a esse nome. Porque com um coração de aço, ele governou a União Soviética por mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Estima-se que ao longo desses 30 anos, Stalin tenha perseguido ou executado mais de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas executadas ou perseguidas de uma ou de outra maneira ao longo dos 30 anos de governo de Stalin. A sua filha, Svetlana, conta que o pai, prestes a falecer, isso em 1953, já na cama, sofrendo de delírios, de alucinações, ele teria se assentado na cama, então ele teria erguido o punho fechado para o alto numa atitude de desafio a Deus, e logo após isso ele caiu já morto. O fato curioso é que por um período de sua vida, Stalin estudou em um seminário. E ele estudou no seminário preparando-se para o ministério da palavra, provavelmente na igreja ortodoxa. Mas, sendo influenciado pelas ideias de Friedrich Nietzsche, Stalin se tornou um ateu convicto e um inimigo da fé. Morreu com o coração endurecido, um coração de aço contra o eterno. Algo certamente muito triste, principalmente para ele. As pessoas de hoje em dia, meus irmãos, parecem adotar, mesmo que de uma maneira não tão explícita como fez Stalin, a mesma atitude. Eu lia nesta semana, e alguns de vocês provavelmente devem ter lido também no Facebook, o relato destemido dessas duas mulheres, Mary e Veeracha Carter. São mãe e filha, a filha com 18 anos, e nos Estados Unidos elas vieram a público dizer que faziam tudo aquilo que mãe e filha fazem juntas. Tudo. A mãe cuida da filha, a mãe dá orientação, a filha é obediente durante o dia. Mas à noite, ambas se deitam juntas como duas amantes. E elas não veem qualquer problema nisso. Elas vêm a público para propagar esse estilo de vida delas, como se não houvesse nenhum problema. Afinal, não é o que se diz hoje em dia que toda forma de amor é válida? Se nós podemos aceitar o amor de homem por homem como algo válido, o amor de mulher por mulher como algo válido, por que não o amor sensual de uma mãe por uma filha ou de um pai por um filho? Toda forma de amor é válida, não é verdade? E é isso que essas mulheres anunciam. Mais triste ainda é quando essa atitude de rebeldia, essa atitude de desafio, elas acontecem entre o povo de Deus. Você vê essas coisas de um ateu como Stalin ou de alguém que não afirma crer em Deus ou não sei que Deus crê, como Mary e Veeracha Carter, é algo que você compreende, mas essa atitude de rebeldia, quando você verifica coisas assim no meio do povo de Deus, isso é algo realmente muito triste. Porque nós estamos falando, afinal de contas, de gente que afirma crer no Senhor. Gente que diz que Deus existe, mas que vive simplesmente como se Ele não existisse. É o adolescente que não vê qualquer inconsistência entre a sua fé e a cervejinha do bar com os amigos matando a aula da escola. Ele não vê nenhuma inconsistência nisso. É o jovem que acha até normal e saudável frequentar a balada ou dormir com a namorada. É o homem crente que no domingo canta no coral da igreja, mas na segunda-feira
família crente que se reúne na frente da TV para se divertir com toda sorte de imoralidade, toda sorte de violência. É a igreja que, a pretexto de alcançar o perdido, recebe, comunga e até ordena o homossexual. Meus irmãos, que valor nós damos hoje ao nome e à pessoa do Senhor? Que valor nós damos como igreja ao nome do Senhor? Será que nós estamos esquecidos de que nós vivemos debaixo do governo de um Deus santo, de um Deus que absolutamente não admite o pecado diante de si? Eu convido você a ler a sua Bíblia no Salmo 99. Salmo 99. Para nós vermos essa questão da santidade do nosso Deus. A leitura que eu vou fazer é da versão Almeida, século 21. Mas você pode acompanhar na sua versão sem nenhum problema. Ela não é tão diferente assim. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, seu grande e tremendo nome, pois tu és santo. És rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do estrado de seus pés, pois Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes desde a coluna de nuvem. Eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes tinha dado. Senhor nosso Deus, tu os ouviste. Foste para eles um Deus perdoador, ainda que os punisse por seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Queridos, a Escritura diz que templo nenhum, espaço nenhum, prédio nenhum é suficiente para conter a glória de Deus. Não existe espaço nesta terra, nem que você construísse uma igreja do tamanho do universo para abraçar a grandeza do nosso Deus. Isso é impossível. No entanto, nós observando o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, Ele faz uma escolha consciente no sentido de fazer repousar a sua glória em um determinado tempo, em um determinado espaço. No tabernáculo de Israel, numa tenda, primeiramente no deserto, ou posteriormente num templo construído por Salomão e reconstruído depois do exílio. Nesse espaço, diz a palavra de Deus, Ele faz repousar a sua glória em cima deste lugar, o topo da arca da aliança, a tampa da caixa, algo que você vai ver na Bíblia com o nome complicado de propiciatório. Deus faz repousar a sua glória ali naquele espaço. Mas vislumbrar esta glória ou aproximar-se desta glória não era algo que o povo pudesse fazer. Quando você observa a planta do santuário, você percebe que este lugar era um lugar de isolamento. Era uma sala separada, onde apenas uma pessoa podia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifício. Ninguém nem podia ver esta arca, ela estava atrás de um véu pesado. Tudo isso para indicar que aquele Deus que estava ali, Ele estava distante. Ele era outro, Ele era de uma santidade tal que não permitia que o homem, por causa do seu pecado, se aproximasse dele. Tudo nesse espaço indicava separação. Os judeus, conscientes desse fato, tinham em relação ao nome do Senhor um temor e uma reverência até mesmo supersticiosa. Era tal a reverência e a consagração destes homens que eles não ousavam pronunciar o nome do Senhor, Yahvé, o tetragrama. Aliás, até mesmo nós falarmos de Yahvé é uma conjectura, porque nós não sabemos como aquele tetragrama, aquelas 4
letras são pronunciadas. É algo que se perdeu justamente porque os judeus não a pronunciavam. Mas eles não pronunciavam o nome de Yahvé. Quando chegava na leitura da palavra, na leitura dos rolos, eles tinham de falar o nome do Senhor, eles diziam Adonai. Substituíam por Adonai, que quer dizer o meu Senhor. Tal era essa reverência que dizem alguns escritores que o escriba nunca escrevia o nome do Senhor duas vezes com a mesma pena. Uma vez que se escrevesse o nome do Senhor, você tinha que trocar a pena e começar com um outro instrumento. Tal era a reverência ao nome desse Deus. E o Senhor merecia isso. Porque nós aqui estamos falando não de um Deus qualquer. Nós estamos falando de um Deus santo. Um Deus que é infinitamente outro em relação a mim e a você. Deus é santo e merece essa reverência pela sua santidade. Mas eu quero mostrar a você que apesar desse Deus ser tremendamente distante de cada um de nós pela sua santidade, ainda assim Ele se faz próximo. Ele escolhe se fazer próximo de cada um de nós, ainda que pela sua santidade Ele esteja distante. Deus tão distante, mas tão próximo. O nosso salmo vai mostrar primeiramente que Deus, o Senhor, Ele reina. Versos 1 a 3, o próprio salmista já começa este Salmo 99 com uma declaração taxativa: o Senhor reina. O Senhor reina soberanamente em Sião. O que é Sião? Sião era um monte onde se encontrava o templo de Jerusalém. Não é isso, tia Priscila? Vocês estão vendo isso na escola bíblica com as crianças. O monte onde se encontrava o templo de Jerusalém era chamado de Monte Sião, representava Jerusalém como um todo. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: o Senhor é o rei de Israel. Mas quando você segue lendo o verso 1 do nosso salmo, você vai ver que Deus, Ele não é só o rei de Israel. O Senhor reina tremam os povos. O Senhor estabeleceu, sim, o seu trono, como nós vimos no propiciatório em Sião, mas Ele reina sobre todas as nações. O reino dele se estende por toda a terra. Os reinos deste mundo tremem diante do reino do nosso Deus. Ele está acima de todos os povos. Mas eles não tremem apenas de medo e de reverência. Eles tremem também de rebeldia. O verbo originário aqui em hebraico mostra que esse tremor é um tremor de rebeldia. Eles estão agitados. O reino do Senhor, o fato do Senhor ser rei e dominar sobre todas as coisas é algo que para esses reinos, para esses poderes, é algo incômodo. Meus irmãos, Deus e o seu reino são inigualáveis. Deus e o seu reino não podem ser comparados a nenhuma das coisas criadas. É isso que quer dizer o termo santo. Ele é separado das coisas comuns. Santo quer dizer separado de tudo aquilo que é comum. Nós não estamos falando aqui de reinos ou de autoridades ou de principados como esses que você vê neste mundo. Há tanta briga política, na verdade, nessa época. Nós estamos aqui há 2 semanas das eleições. Uma briga desgraçada entre partidos, como se este fosse o reino definitivo sobre a terra. Mas o reino de Deus não pode de forma alguma ser comparado com qualquer reino deste mundo. Ele é superior a todas as coisas. O reino de que nós estamos falando aqui é o reino do Senhor Jesus Cristo. É o reino que o Senhor instituiu sobre Sião. O Pai instituiu o Filho como rei sobre Sião. Veja o que diz o Salmo 2, versos 6 a 8. Diz assim: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade.
Nós estamos falando aqui do reino do Senhor Jesus Cristo, o reino que o Pai lhe entregou, um reino que jamais terá fim. É reino daquele que é santo, daquele que é eterno. É o reino contra o qual todas as nações se levantam e tentam sacudir o seu jugo. É o reino contra o qual esse mundo e os seus sistemas tentam se levantar a todo instante procurando destruir, mas que nada nem ninguém desse mundo é capaz de fazer levantar. Podem os reinos desse mundo, as autoridades desse mundo, com as suas leis injustas, proibirem a pregação do Evangelho. Podem os movimentos disso ou daquilo tentarem vedar à igreja o seu direito de pronunciar o pecado. Podem nos perseguir, nos matar, fechar as nossas igrejas, tentar nos fazer calar, mas uma coisa é certa: o reino do Senhor sempre sairá vitorioso, porque contra esse reino ninguém pode se contrapor. O reino de Deus é apresentado no livro do profeta Samuel como uma rocha. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, é apresentado como uma pedra cortada, contra a qual todo aquele que se bater contra ela sai despedaçado. Esse é o reino de Jesus Cristo. O Senhor reina, e reina soberanamente em Sião. Mas de todo esse esforço que nós falamos, o Senhor se ri nos altos céus. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse imperador romano. Ele se chama Juliano Apóstata. Apóstata não é o sobrenome dele, é o título que lhe foi dado. O nome dele era Juliano, obviamente. Juliano foi o último imperador romano que de uma maneira ou de outra perseguiu a igreja cristã. Ele reinou mais ou menos nos anos 360, 370 depois de Cristo, ou seja, depois de que Constantino proclamou o edito de Milão, o edito de tolerância do cristianismo. Juliano Apóstata não lançou cristãos na arena, mas ele fez tudo o que era possível para cercear a igreja o direito de pregar. Ele pensava que porque os bárbaros ou outros inimigos estavam atacando o Império Romano, isso era a consequência de que os deuses pagãos estavam zangados contra Roma, porque Roma estava se tornando cada vez mais cristã. Então, ele tentava promover uma volta ao paganismo e assim ele perseguia a igreja. Juliano fez todo o possível para suprimir o cristianismo. Tudo o que era possível fazer, ele fez. Até que, se eu não me engano, em 363, enfrentando os persas, ele cai ferido em combate. E diz a lenda que a sua última palavra, suas últimas palavras foram: venceste, ó Galileu. Ou seja, esse homem é a prova viva do que a palavra diz, que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Você pode lutar quanto você quiser contra esse nome. Você pode se rebelar e dizer: não, eu não vou obedecer, eu não vou me sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, mas saiba, o teu joelho irá se dobrar. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo. Por isso, qual deve ser a resposta necessária dos povos? Não rebelião. Não se rebelem, é isso que o Salmo diz. Não se rebelem, mas louvem continuamente a esse Deus. Temam continuamente a este Deus santo. Principalmente se você é povo de Deus. Louve e tema continuamente esse Deus. Porque ser povo de Deus é reconhecer o seu senhorio, é humilhar-se diante dele, é adorá-lo como um Deus santo que ele é. Deus reina. O texto mostra também que o Senhor é justo. O verso 4 começa de uma maneira bonita. Diz: o Senhor ama a justiça. O Senhor ama. O Senhor tem isso no coração. Amas a justiça. Ele está louvando
ao Senhor por Ele amar essa justiça, o salmista. Meus irmãos, o caráter de Deus é o caráter justo. Justo no sentido de que Deus, Ele ama tudo aquilo que é bom. Pense em tudo que é virtuoso, tudo que é bom neste mundo, eticamente falando. Tudo aquilo que é bom, Deus ama. Perdão. Porque o caráter de Deus é um caráter justo. O caráter do nosso Deus é justo e Ele ama aquele que é justo então. E por amar a justiça, Ele deseja que o seu povo também ame aquilo que é justo e bom. Afinal de contas, nós não dizemos que nós, como nós ouvimos até hoje de manhã, que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, devemos refletir em nós a imagem do nosso Pai. E se a imagem do nosso Pai, se o nosso Pai é justo na sua natureza, eu e você também devemos ser e amar tudo aquilo que é bom. O nome Senhor, que você vê tantas vezes na Escritura, ele tem um significado. Os nomes na Escritura têm um significado. E quando você vê o nome Senhor na tua Bíblia, ele está se referindo a Deus como Deus da aliança. Aquele que firmou um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança tem os seus termos. Os termos dessa aliança são os seguintes: eu vou ser o seu Deus, e você vai ser o meu povo. Anda na minha presença. Seja humilde na minha presença. Obedeça. Esse é o termo da aliança que Deus faz comigo e com você. Quando eu e você, que somos povo de Deus, nós vivemos de uma maneira injusta, nós vivemos praticando aquilo que não é bom, nós estamos, na verdade, negando o caráter de Deus. Você está negando o caráter de Deus quando você não faz aquilo que o Senhor ordena. E quando você não faz o que Deus ordena, você está ofendendo o nome do Senhor, que é santo. Em outras palavras, você está mexendo com caixa de marimbondo. Você está entrando num grande perigo, porque você está ofendendo a um Deus santo. Queridos, nós somos réus. Nós somos réus diante do Rei. Sabe por quê? Se Deus deseja que nós amemos o que é bom, e nós escorregamos na bola, nós pisamos na bola, fazendo aquilo que é mal, nós nos tornamos réus diante de um Rei que é absolutamente justo. Eu e você, nós escolhemos não cumprir a justiça de Deus. É como, preste atenção, cadê o Gustavo? Gustavo que gosta de brincadeiras de acampamento. Douglas também. Não baixe a cabeça não, rapazes. No acampamento, alguns brincalhões colocaram uma pasta de queijo gorgonzola no lado superior do seu colega. Ele, meio tonto de sono, acorda e diz: mas esse quarto está cheirando mal. E aí ele sai e vai até o corredor do alojamento e diz: mas esse corredor está cheirando mal também. E aí ele sai para a área externa do acampamento e diz: mas o mundo está fedendo, o mundo está cheirando mal. Assim somos eu e você em relação ao pecado. Nós vemos as injustiças desse mundo, nós vemos a impiedade desse mundo, nós vemos o pecado desse mundo e não percebemos que o problema não é que esse mundo fede, mas o problema é que eu e você fedemos. Nós somos réus diante de um Rei justo. E como é que criminosos como eu e você, nós podemos nos aproximar do Rei Santo? E aí aqui o texto nos ajuda falando de escabelo. Prostrem-se diante do escabelo dos pés do Senhor. O que é esse tal desse escabelo? Não é o caso do Pavan que tem escabelo, né? Não, o escabelo foi péssimo, mas tudo bem.
inventar de última hora, é isso que acontece. Mas já teve que eu mudar uma dessa também, vai, seja tolerância. E que é o escabelo dos nossos pés, dos pés do Senhor. Essa aí, ó, é uma imagem de um trono oriental. Não sei se você consegue ver bem. O rei, ele sempre ficava nos tronos do Oriente um patamar acima do povo. Ele se assentava na parte mais alta aqui do trono, e aí vinha uma série de degraus até a chegada do trono. O máximo que alguém poderia chegar de proximidade do rei era esse primeiro degrau aqui. Esse primeiro degrau é justamente o que o salmista chama de escabelo dos pés do Senhor. Ou seja, se você era inimigo do rei, se você tinha cometido um crime, você precisava buscar a misericórdia do rei, você tinha que se dobrar e se curvar diante desse último degrau, pedindo ao rei por misericórdia. É isso que é a ideia de prostrar-se diante do escabelo dos pés do rei, do trono do rei. O que é que, como é que eu e você então, criminosos, pecadores, réus diante de um rei justo, nós podemos nos aproximar de Deus Santo? Primeiro, verso 5: exaltai o Senhor, coloquem o Senhor no lugar mais alto. Se você quer se aproximar do rei santo, sendo você um criminoso, pecador, saiba que não é você que tem que estar aqui. Esse aqui é o lugar de Deus. Esse aqui é o lugar do Senhor. Sabe qual é o teu lugar? É esse aqui, ó. Prostrai-te diante dos seus pés. Coloca o Senhor no lugar mais alto e coloca você mesmo no lugar mais baixo. Se você quer se aproximar diante de Deus Santo, Deus tem que estar em cima e você tem que estar embaixo. É o reconhecimento do lugar de Deus e do nosso. Quando o Senhor cresce e nós diminuímos, a justiça reina. É uma atitude que nós reconhecemos a nossa indignidade diante da santidade do nosso Deus. Lembra quando nós falamos alguns domingos atrás que nós tentamos racionalizar o nosso pecado e tentamos dar desculpas para as coisas erradas que nós fazemos? Você está se colocando no trono, querido. Você tem que se dobrar com o rosto no pó e na cinza e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Não tem justificativa nenhuma para o que eu fiz. Perdoa, Senhor. Mas temos alguns de nós, eu inclusive, tantas vezes a gente se aproxima do Senhor com aquela atitude arrogante. Senhor, me perdoa, mas eu não estou arrependido de coisas, não. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Algumas vezes eu me aproximo diante de Deus para orar e pedir perdão, e a primeira coisa que eu peço é: Senhor, me dá arrependimento. Me dá arrependimento para eu realmente sentir o meu pecado. Eu sei que eu estou errado, mas eu não estou arrependido ainda. Senhor, quebra o meu coração duro. Quebra o meu coração duro, Senhor. Porque eu preciso estar no lugar mais baixo, senão eu não posso me aproximar do Deus Santo. O Senhor reina, o Senhor é justo, e o Senhor é fiel e bom. Isso é algo maravilhoso. Até agora a gente está falando de um Deus que está acima, distante de mim e de você, Rei absoluto desse mundo, de todo o universo, um reino contra o qual ninguém pode se levantar. Nem sonhe em chegar perto dele. Você pode chegar só nos cabelos dos pés dele, prostrado ainda. Não fica de pé não, prostrado. Mas ainda que Deus seja outro, Ele não é um Deus que se esconde de nós. O texto fala a respeito de Moisés, de Arão e de Samuel. 3 homens que conversavam com Deus. Eles falavam com Deus,
Deus respondia a esses homens, a esses profetas, a esses sacerdotes. É lógico que aqui o salmista ele não está falando tão somente desses 3 homens, ele está querendo representar o povo de Israel como um todo. Mas ele coloca esses homens aqui na função de mediadores, gente que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Eles eram mediadores entre Deus e o povo. Eles clamavam, o povo de Deus clamava através desses homens, eles falavam, eles choravam, eles se prostravam diante do Senhor e colocavam as suas vidas, e Deus respondia a eles. É uma imagem que naquela figura do trono que nós acabamos de ver, a ideia ali era a seguinte: depois que o criminoso ele se jogava aos pés do rei, se o rei perdoava aquele criminoso, ele estendia em direção a ele o seu cetro. E é justamente disso que nós estamos falando. O povo se prostrava diante dos pés do Senhor em adoração e reconhecimento de quem eles eram, e Deus, com misericórdia, estendia a eles a sua bondade. Deus os ouvia. Deus, por exemplo, os instruía. Deus dizia a eles o que é que eles deviam fazer. Deus os corrigia. Isso aqui é algo tremendo, sabe? Porque mostra o amor não permissivo de Deus. Porque o texto mostra que Deus sim os amava e os perdoava, mas Ele não deixava os seus pecados impunes. Deus os corrigia. O texto não está falando, por exemplo, de Moisés. Você se lembra de Moisés? Moisés provavelmente, depois do Senhor Jesus, seja o maior personagem da Escritura. Talvez empatado com Paulo em importância. O homem mais importante do Antigo Testamento, sem sombra de dúvida. Fez grandes sinais, foi fiel, amigo do Senhor, homem que viu Deus face a face. Mas ele pecou, e você se lembra o que aconteceu? Não entra na terra prometida. Não é que o Senhor não perdoou a Moisés, não. Moisés foi para o céu, foi para uma terra prometida muito melhor. Mas o negócio é o seguinte, Moisés, você precisa saber que o teu pecado tem consequência. Deus então corrige o seu povo, e corrige a mim e a você também. Deus nos perdoa os pecados, Deus perdoava os pecados do seu povo. E aí, tal é essa resposta do Senhor, que o salmista, nós não sabemos quem é o salmista aqui, ele se espanta. Há um espanto do Senhor, do salmista, perdão, porque ele diz: Senhor, o Senhor sendo quem o Senhor é, e nós sendo quem nós somos, é espantoso que o Senhor ainda nos ouve. Nós somos um povo tão miserável, tão ruim, tão desgraçado, que é espantoso que o Senhor nos ouça. Agora, deixa eu falar um pouquinho para você de misericórdia e graça. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Vou contar uma historinha para você para entender. Certa feita, um rei caminhava. Aliás, caminhava não, né? Reis não caminham, ele estava sendo carregado na sua videira pelos seus servos por uma estrada poeirenta. Então, no caminho para onde ele estava indo, ele encontra um soldado do seu exército. E esse soldado, ele estava com um homem caído aos seus pés, e ele pisando na cabeça desse soldado. Desculpe, pisando na cabeça desse homem. Então o rei fala para os servos que estavam carregando: para um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo. E ele diz: soldado, o que é que aconteceu? Por que você está com o pé na cabeça desse homem? E o soldado então diz ao rei: Senhor, esse homem ele estava se preparando aqui, preparando uma emboscada para atacar e matar o Senhor. Quando o Senhor passasse aqui, esse homem ia pular em cima da sua liteira e iria tentar assassinar o Senhor. O rei então se dirige a esse soldado e diz: soldado, levante o pé da cabeça desse homem, coloque-o de pé. Mas rei, ele ia te matar. Não, você não vai matá-lo. Ele não vai preso. Coloque esse homem de pé.
misericórdia. É não dar ao outro aquilo que ele merece. É não dar ao outro aquilo que ele merece. Mas a história continua. O rei então vira para o soldado e diz: soldado, pega esse homem, esse assassino, troque as roupas dele, dê um banho nele, leve-o ao palácio, e a partir de hoje esse homem vai ser meu filho, eu vou tomar esse homem por meu filho, e ele ainda vai ser herdeiro do meu reino. Isso se chama graça. É receber, não é apenas você não dar ao outro o que o outro merece, mas é você dar ao outro aquilo que ele não merece. Você entende a diferença? É por isso que um salmista se espanta com a atitude de Deus, porque aquilo que Deus faz com a gente é justamente o que o rei faz com o soldado, é justamente o que o rei faz, desculpe, com o assassino. Você já parou para pensar nisso? O que Deus faz comigo e com você é justamente isso. É um amor que nós não conseguimos entender. Porque se fosse nessa situação, nem misericórdia nós teríamos. Mas Deus não apenas tem misericórdia para conosco, como Ele tem graça. Queridos irmãos, o fato de Deus receber pecadores, e esse é o centro do Evangelho. O fato de que Deus recebe pecadores, correto, Ana? Deus recebe pecadores, esse fato é o mesmo que uma mãe. Preste bem atenção nisso, você que é mãe, para você sentir a força do negócio. É a mesma coisa que uma mãe acolher como filho aquele que matou barbaramente o seu filho legítimo. O fato de Deus nos receber é a mesma coisa do que você, mãe, pegar o homem que matou de uma maneira bárbara o seu filho, colocá-lo dentro da sua casa e fazer dele o seu filho. O maior espanto é Deus mesmo se fazer nosso mediador nisso. O nosso maior espanto é que Deus tenha se feito ver a nós. O nosso maior espanto é que Ele tenha falado a nós. Tal como Ele fazia na coluna de nuvem no deserto, Ele falar conosco ainda hoje. Isso é espantoso. É espantoso que Deus responda quando eu e você oramos a Ele. É espantoso que Deus instrua, que Ele nos instrua e nos corrige por meio do Seu Espírito Santo. É espantoso que Deus corrija a minha vida, que Deus me discipline. É o que diz o profeta Jeremias: não temas, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Eu destruirei completamente todas as nações para onde te lancei, mas não te destruirei completamente. Eu te castigarei com justiça, e de modo algum te deixarei impune. É espantoso que Deus faça isso. Porque para as outras nações, Deus Ele destrói, mas Israel Ele corrige. É espantoso que Deus perdoe os nossos pecados por meio da cruz. É espantoso que Deus, sendo quem Ele é, e que nós, sendo quem nós somos, Ele pague altíssimo preço para que eu e você tenhamos relacionamento com Ele. Isso é absolutamente espantoso. Queridos, o objetivo dessa mensagem é mostrar você que eu e você vivemos sob o reino de um Deus Santo. Nós estamos debaixo do reino de um Deus Santo. Esse é um reino contra o qual não existe resistência. Você precisa entender isso. E que demanda de nós a mesma santidade que nós vemos no reino. A mesma. Nós sabemos que o rei não é somente misericordioso por não dar aquilo que eu e você merecemos, mas Ele é também gracioso para nos dar aquilo que nós não merecemos. Deus é gracioso comigo e com você. Você precisa saber disso. Por isso é importante você hoje examinar o seu coração.
Eu convido você hoje a examinar o teu coração, a não sair daqui da mesma maneira como você entrou. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque na minha vida e na tua vida, para que a gente saia daqui hoje diferente. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando você não está na igreja, quando não tem nenhum crente perto de você, quando a sua esposa, o seu marido, o seu pai, sua mãe, seus filhos não estão por perto, quem é você? O que é que preocupa mais você? Responda com sinceridade para si mesmo, não é para mim. O que é que mais preocupa você? É perder a sua reputação? É perder o seu bom nome? É perder os seus privilégios? Ou é desagradar a lei? Porque tantas e tantas vezes eu e você, nós evitamos o pecado, ou tentamos evitar o pecado, ou tentamos pelo menos esconder os nossos pecados, por medo de que a nossa reputação seja estragada. E aí você está aqui passeando pela rua Piatá durante a semana, e aí você vai fazer alguma coisa errada, aí você fala, não vou fazer isso porque o pastor pode passar por aí. É comigo que você tem que se preocupar? Alguns pastores, eu quero acreditar que esse não é o caso da Atalaia, mas alguns pastores relatam a dificuldade de hoje em dia fazer visita. Muitas vezes eles sabem que as portas das visitas estão fechadas porque as pessoas não querem que o pastor veja o que acontece na casa delas. Com quem você tem que se preocupar? É com o seu pastor? É com o presbítero? Tem gente que foge de aconselhamento. O pastor fala, vamos conversar um pouquinho. O cara foge. Você precisa ligar 20, 30 vezes para conseguir marcar um bate-papo com a pessoa. Às vezes é falta de tempo, eu acredito nisso. E quero acreditar que essa seja a razão. Mas às vezes é medo. Quem é você quando ninguém está olhando? Qual é o pecado que você realmente está disposto a colocar diante do escabelo dos pés do rei hoje? Esse é o tipo da mensagem que compromete a gente. Mesmo que você esteja aí dormindo, ou quase. Estou vendo todo mundo acordado hoje, graças a Deus. É o friozinho. Mas às vezes você está dormindo aí, mas é o tipo da mensagem que compromete você, porque se você sabe que Deus é o Deus Santo, que Ele não admite o pecado diante de si, e que você está brincando numa caixa de marimbondo gigante, você precisa assumir uma posição hoje. Qual é o pecado que você está disposto hoje a colocar diante do trono do rei, pedindo misericórdia, Senhor? Eu preciso mudar isso. Eu tenho pecados a entregar, meus irmãos. Não pense que quem está falando aqui é um super crente ou um super-homem, não. É alguém como vocês. Que Deus, pela sua instrumentalidade, pela sua graça, aprove você eu estar aqui e você aí. Mas tem aqueles pecados da nossa vida que são difíceis da gente largar. São difíceis você deixar de lado. Qual é o pecado que hoje você vai se lançar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a largar disso? Porque eu não quero viver assim, eu não quero viver escravizado. Qual é o pecado que você quer colocar hoje diante do escabelo dos pés do rei? O que é que as pessoas veem em você? Quando seus amigos de fora da igreja, ou até mesmo de dentro da igreja, elas olham para você, o que elas pensam? Elas vão olhar para o César e vão dizer, o César é um camarada que a gente olha para ele e vê o caráter de Deus. Ele é diferente. As pessoas olham para o César e dizem, o César é mais um cara.
pessoas olham para você e veem algo de diferente em você, o reflexo do caráter de Deus justo e santo. Ou elas veem alguém justamente como elas, alguém com quem elas podem fazer as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, falar o mesmo tipo de bobagem, compartilhar toda sorte de pecado e achar que isso é absolutamente normal, porque para você isso não faz diferença. Querido irmão, querida irmã, você entende que o rei está disposto, apesar de tudo isso, apesar de nós sermos quem somos, a não apenas nos perdoar, mas nos acolher como filhos. Você está entendendo isso? De que Deus sendo esse Deus santo que Ele é, e nós sendo isso que nós somos, pecadores, criminosos, réus diante de um Deus santo, ainda assim Deus quer nos aceitar e aceitar você como filho. Eu quero dirigir essa palavra de maneira especial a você que ainda não faz parte desse povo sim chamado de povo de Deus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Ou você que já está na igreja há muito tempo, mas ainda assim não entregou a sua vida a Jesus. Você que está assistindo aí em casa. Você entende que apesar de você ser quem é, Deus amou tanto você, que Ele não apenas não dá aquilo que você merece, mas Ele ainda te torna filho. Que Deus está disposto e próximo para ouvir a todo aquele que clamar a Ele. Que Deus é a resposta a todo aquele que clamar, como diz aquele cântico. Se você clamar a Ele, Ele vai ouvir. Se você pedir perdão, Ele irá perdoar. Se você pedir ajuda para deixar o seu pecado, Ele irá ajudar, Ele irá agir. Porque isso agrada ao Senhor. Como é que eu e você reagimos a um Deus santo, a um Deus que é tão diferente, a um Deus que é tão outro em relação a mim e a você, mas mesmo sendo tão outro, tão diferente, Ele ainda é tão próximo? Coloque o Senhor no lugar mais alto da sua vida. Coloque no trono da sua vida. Desça do trono você, coloque o Senhor ali. Coloque a si mesmo no lugar mais baixo, no escabelo dos pés do rei. E desfrute de um relacionamento único com aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o convite do Rei a cada um de nós.